Está no ar o programa Professor Moisés Explica, da Rádio Vox, AM 1600. Agora são 10 horas e 11 minutos de 1º de março de 2015. E, mais uma vez, o professor Moisés está aqui para aconselhar, motivar e dar dicas para os empresários. E sempre que falo, estou me referindo ao comportamento humano. As pessoas têm, obviamente, desejos difíceis. Por isso, neste início de programa, já é praxe esse tipo de comportamento do professor Moisés. Eu digo aos senhores que a vida só faz sentido se realmente você, meu queridíssimo ouvinte de Cachoeira, Muritiba, Cruz das Almas, de todas as cidades que nos ouvem, se você sonhar. Mas a vida moderna é tão atribulada, o tempo tão reduzido, que normalmente não sobra tempo nem para sonhar, quanto mais para colocar em prática os nossos sonhos. Porque quando eu digo colocar em prática, eu estou falando que fazer aquilo que a gente precisa para que o sonho se realize é fundamental. Não adianta fazer apenas que o sonho exista na sua cabeça. É preciso trabalhar para que ele aconteça. E eu sei que realmente é dificílimo, primeiro, sonhar, e segundo, trabalhar para que o sonho aconteça. Mas, ao mesmo tempo que é dificílimo, com olhares humanos, a gente passa a pensar de outra maneira quando a gente lembra que o ser humano não é carne e osso apenas. O ser humano tem dentro de si e fora de si, ao seu redor, um Deus Todo-Poderoso que é capaz de nos ajudar sempre. Deus é a extensão do nosso corpo, se imaginarmos que Ele está fora de nós. E Deus é o nosso próprio corpo, se imaginarmos que Ele está dentro de nós. Uma coisa eu tenho certeza: Ele existe e nos observa, e sempre está disposto a nos ajudar a realizar as nossas metas mais difíceis. O que seria de um ser humano se não tivesse novidade na sua vida? Meus amigos, já pensaram, se a vida fosse sempre igual, não seria nada interessante. Por isso que você precisa ajudar o fato de, por si só, a vida ser interessantíssima no que diz respeito à renovação dos momentos. As coisas se renovam, nunca nada se repete. Por isso, o professor Moisés é um brasileiro que não abre mão de sonhar e dar aquela ajudinha adicional para que Deus possa fazer com que o sonho aconteça. A ajudinha adicional que eu me refiro é a crença que eu tenho que o sonho vai dar certo. Eu, que sou um sonhador, estou sempre observando o que está acontecendo para pensar com mais clareza nos meus sonhos. Um sonhador que pensa nos muitos sonhos que tenho. Eu, que sou um sonhador, sei como é difícil ter esse tipo de comportamento, porque no dia a dia as pessoas não são assim. Outro dia alguém falou para mim: professor Moisés, o ser humano só pensa em comer e dormir. Infelizmente, essa frase, embora triste, é bastante realista. Quase todo mundo está preocupado em ganhar o dinheiro para fazer todas as coisas que nós habitualmente fazemos e, obviamente, todos os dias tem o nosso sono merecido para que as energias sejam recuperadas.
Mas eu tenho certeza que você que está me ouvindo, se tiver metas difíceis, a vida vai melhorar. Você até pode achar que não vai. Ai sim, porque se você for não só sonhador, como ousado no sentido de que acredita que o sonho vai acontecer. Você vai começar a trabalhar para que o sonho aconteça. Você vai buscar todas as possibilidades para que o sonho aconteça. E é aí que as grandes mudanças na nossa vida acontecem. O sonho em si talvez não seja nem tão importante, mas o mais importante é o dia a dia visando buscar o sonho em algum momento no futuro. Pode ser até que o sonho não aconteça, mas só em se esforçar para que ele aconteça, a vida passa por grandes transformações e ela passa a fazer sentido. Porque no ano passado não tinha a casa que eu tenho hoje, não tinha o carro que eu tenho hoje. Por que não dizer também não tinha a mulher que eu tenho hoje? Adiante não era tão boa quanto a de hoje. Essas mudanças que acontecem é que fazem a vida mais interessante. Então, meu queridíssimo ouvinte, com o patrocínio de Guto Materiais para Construção, Supreambiental 3621-6210, Óticas Vanderlei Teixeira, Stephanie Joias, Nego da Farmácia e Roupa Nova, vamos deixar a tristeza de lado, principalmente que o dia aqui em Muritiba está ensolarado, acredito que no Recôncavo inteiro, e que é domingo, dia de descanso, dia normalmente festivo, porque é um momento interessante para você dividir alegrias com os familiares que estão muito próximos. É o dia do churrasco, é o dia que todos se reencontram, porque amanhã a labuta tem início novamente e o tempo fica bem pequenininho até para a gente conversar com as pessoas mais próximas. Mas no domingo não, no domingo não tem desculpa. Então, você que está me ouvindo, se tem um filho, uma filha, por que não saber como foi a semana? Por que não perguntar se está tudo bem? E por que não fazer o que eu vou fazer no final da tarde? Pegar meu filho Fimac e dar uma volta no centro de Cruz das Almas. Ele deve me exigir um açaí ou um milkshake, mas como não é tão caro assim, dá para satisfazer a sua vontade. E só em a gente dar essa caminhada, isso contribui também para que a alegria tão necessária a uma vida feliz e produtiva esteja presente. É muito bom a gente estar pertinho de quem a gente gosta. Quando a pessoa é uma pessoa legal, a gente fica com vontade de abraçar, beijar no rosto, na testa. E eu tenho uma amiga lá em Cruz das Almas que me prometeu um abraço para quebrar minha coluna, porque ela gosta demais de mim. E minha amiga Sueli, lá do bairro da Suzana, disse que vai me dar esse abraço forte. E eu tenho certeza que com esse abraço eu vou me alegrar bastante, porque o professor Moisés, se pudesse, o mundo seria muito melhor do que ele é. E também, se eu pudesse, já hoje, todas as pessoas desse planeta seriam muito mais felizes. O mundo ficaria muito mais interessante, com mais gente feliz. Mas quando a gente se recorda que tem pessoas sofrendo por todos os lugares, em alguns lugares o sofrimento é muito mais intenso, obviamente, o nosso compromisso de existir de forma produtiva e querer fazer algo para que o mundo seja melhor é ainda maior. Eu confesso aos senhores que o professor Moisés, que já viveu bastante e pretende viver muito mais, por isso eu sou zeloso em relação à minha alimentação, gosto de caminhar bastante para mim exercitar e o coração funcionar bem. O professor Moisés tem alguns objetivos a alcançar na vida para que o mundo melhore. Eu acho que se todo mundo
tivesse essa mesma mentalidade de querer fazer as coisas para que o mundo também melhore, a gente no futuro viveria num planeta mais interessante. Deus fez a parte dele, nos deu todas essas possibilidades que nós observamos todos os dias, mas os seres humanos têm atrapalhado um pouquinho o projeto de Deus, porque é a água que a gente não racionaliza e não sabe administrar o uso, é a terra que a gente deixa improdutiva rapidamente, é a própria vida que a gente lamenta em ter nascido porque a gente não tem fé e não acha que é possível melhorar. Então, nós seres humanos precisamos aprender muito para que algum dia esse planeta seja muito melhor do que ele é. É por isso que no programa Professor Moisés Explica, agora às 10 horas e 23 minutos, eu estou sempre lembrando aos senhores algumas mensagens que nos obrigam a sermos mais reflexivos e a procurarmos entender um pouco melhor a nossa realidade. E uma dessas mensagens é aquele belíssimo poema que é parte integrante desse programa. A rigor eu deveria declamar todo o programa, mas nem sempre o faço, porque nem sempre o tempo é suficiente. Mas agora eu dei vontade de declamar e eu tenho certeza que muita gente se sente bem em ouvi-lo. Então preste muita atenção ao poema que o professor Moisés vai mostrar como a genialidade humana é extraordinária. Como é possível a gente fazer coisas que tem gente que diz assim, não pode ser, como foi capaz de fazer algo desse tipo. E esse poema é um poema que a gente tem que repetir sempre, porque ele nos fortalece e nos deixa com muito mais vontade de viver. Se tivesse toda a minha vida para viver novamente, dessa vez eu tentaria cometer mais erros, não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais, seria mais tolo do que jamais fui nessa jornada e levaria a sério pouquíssimas coisas. Eu seria mais maluco, não seria tão estéril, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, escalaria mais montanhas, nadaria em mais rios, iria a lugares nos quais nunca estive, comeria mais doces e menos verduras, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e profilaticamente durante toda a minha vida. Oh, claro que tive meus bons momentos. E se pudesse, teria mais deles, momento a momento. Eu fui uma dessas pessoas que nunca ia a lugar algum sem um termômetro, uma bolsa de água quente, uma capa de chuva e um paraquedas. Se pudesse voltar a viver, viajaria mais leve. Se pudesse voltar a viver, começaria por andar descalço desde o início da primavera e seguiria assim até terminar o outono. Daria muito mais voltas de carrossel, observaria mais cores do sol e brincaria mais com as crianças, se eu tivesse minha vida para viver novamente. Mas perceba, tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Eu não abri aspas no início do poema, mas faz de conta que eu abri, fecha aspas, palavras geniais do grande escritor argentino, já falecido, Jorge Luis Borges, que com essa obra-prima nos ensina a sermos mais corajosos e também, além da coragem, obviamente, a entendermos que vai chegar um dia que não teremos mais forças para fazer as coisas que gostamos e pode ser que a gente diga assim, porque eu não fiz antes, não é isso? Nós temos a oportunidade de fazer hoje. Por que deixar para fazer no futuro? Tem coisas que você tem que fazer hoje. Não pode deixar para o futuro. O futuro pode ser até que não exista. Infelizmente, as tragédias humanas muitas vezes nos fazem totalmente diferentes. É um acontecimento inesperado que muda radicalmente a nossa maneira de viver.
Por isso, este poema inspirador diz claramente: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, porque talvez você não tenha esta nova oportunidade. Inclusive eu falei isso essa semana, na sexta-feira, numa emissora da cidade de Cruz das Almas, quando eu dei uma entrevista e falei que normalmente a oportunidade só bate a porta quando você não está preparado. Mas pelo menos você já tem uma base mínima que seja, mas essa base já é suficiente para fazer com que você prossiga. Eu já ouvi muita gente falar que queria comprar um carro, mas alguns meses atrás o carro tinha surgido por um preço muito baixo e a pessoa não tinha o dinheiro. Agora a pessoa tem o dinheiro e o carro não aparece. É realmente interessantíssimo como isso é verdade. Não fique achando que você só vai conseguir no dia que você estiver preparadíssimo para tal. Quem está fazendo uma faculdade de agronomia, de licenciatura, de engenharia, muitas vezes começa a trabalhar antes de terminar a própria faculdade, dentro da área. Quem é esperto não espera terminar a faculdade para começar a trabalhar dentro da área que está se preparando. O conhecimento adquirido já dá para que a pessoa faça um pouquinho, se não fizer por enquanto com a perfeição que qualquer função merece, porque a gente tem que trabalhar para ser o melhor que puder, mas pelo menos você já está dentro do jogo e aos pouquinhos você vai melhorando e algum dia você será como você quer ser, mas a oportunidade não bate a porta todos os dias não. Mesmo que as oportunidades existam na nossa vida, elas não são iguais. A oportunidade que aparece hoje, com certeza, outras oportunidades vão aparecer no futuro, mas não vão ser iguais às oportunidades de hoje. E se essa oportunidade de hoje é algo que pode mudar a sua vida, fazer com que você seja uma pessoa feliz, e você não via essa possibilidade, mas finalmente surgiu essa alternativa que pode fazer com que sua vida mude radicalmente, abrace-a. Seja esperto. Não deixe para depois dizendo: eu não estou pronto, eu não estou ainda com o conhecimento que gostaria para realizar esse trabalho, ou tem pessoas à minha volta que me impedem de fazer o que eu gostaria de fazer, e eu sou muito obediente, porque pode ser um parente muito próximo, como um pai, uma mãe, um irmão que você gosta muito e não quer que você faça o que você quer fazer, você deixa de fazer. E nunca mais, pode ter certeza, essa oportunidade vai se repetir. Agora Deus é maravilhoso. Ele vai colocar na sua frente outras oportunidades. Podem ser até outras oportunidades melhores. Não duvido que isso possa acontecer. Mas é muito difícil a mesma oportunidade se repetir. Eu, inclusive, já passei por uma situação desse tipo, de não estar pronto e surgiu uma grande oportunidade e eu tomei a decisão de abraçá-la. Deu muito certo e eu fui melhorando, porque eu já estava, como eu disse agora há pouco, dentro do jogo. Eu já estava participando daquela situação e como participante eu podia me esforçar para melhorar. Foi o que aconteceu e realmente eu melhorei. E eu tenho certeza que se eu deixasse para depois, essa oportunidade não voltaria. E hoje o professor Moisés está vivendo uma situação parecida. Novamente, eu estou diante de uma grande oportunidade. Eu tenho convicção absoluta que se eu deixar para o futuro, se eu me achar no momento sem os elementos para realizar este grande sonho que se escancara diante dos meus olhos com grande possibilidade de acontecer, se eu disser, não é o momento, eu
tenho que dar mais um tempo. Eu tenho certeza que lá na frente Deus vai fechar a porta. Porque quando a oportunidade aparece, é Deus nos dizendo: olha, não interessa qual seja a sua situação, você pode sim, porque existe milagre. As pessoas não acreditam, no fundo, que os milagres são capazes de acontecer nas nossas vidas. Sim, tem muita gente que usa a vida de Jesus como exemplo para mencionar muitos milagres, mas a gente tem que lembrar também que Jesus, embora divino como todos nós, também era um ser humano. Se você não se admite divino, como eu me acho também divino, porque eu sou filho de Deus, se eu tenho um pai que é divino, eu também sou, mas se você não quer pensar assim, se acha só humano, lembre-se que Jesus era também humano, estava entre nós, e nem por isso ele não realizava muitos milagres todos os dias, que o transformava numa celebridade, numa pessoa que muitos queriam ter por perto, para que problemas que todos nós temos pudessem diminuir ou desaparecer. Eu tenho certeza que se você está num momento como este que eu acabei de falar, surgiu uma grande novidade na sua vida, mas você lamentavelmente não se acha preparado para tal, não pense assim. Vá em frente, siga a sua intuição e Deus vai mostrando aos pouquinhos qual é o caminho que você terá que trilhar para que esta grande novidade se transforme em realização e a vida possa ser ainda mais maravilhosa. Porque a vida é maravilhosa sempre. O fato de nós termos nascido já faz com que a vida seja maravilhosa sempre. Mas ela pode ficar ainda mais maravilhosa diante das grandes vitórias, principalmente quando as vitórias mudam o mundo. Eu acredito que na hora que Jesus estava morrendo na cruz, ele olhou para tudo que ele tinha feito e, como um ser humano capaz de enxergar o que aconteceria, ele certamente concluiu que valeu a pena a sua existência terrestre. E é isso que todos nós devemos trabalhar para que lá no momento do último suspiro, naquele momento que infelizmente tudo termina para mais uma vida que existiu neste planeta, a gente diga assim: valeu a pena. Não porque você ganhou muito dinheiro, não porque a sua felicidade foi sempre muito grande em todos os momentos, mas principalmente, além dessas duas coisas que eu falei que são realmente importantes, ganhar dinheiro e ser feliz em muitos momentos, mas principalmente porque o seu comportamento afetou a realidade e as pessoas passaram a viver melhor. Não tem nada mais interessante. É por isso que Jesus era tão apaixonado por esse tipo de vida. Não tem mais nada interessante que a gente ajudar as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam bem. Mas é dificílimo. Poucos seres humanos conseguiram. E Jesus era tão apaixonado por isso que deixou tudo. Não se interessava por nada. Não se interessava, por exemplo, em ter a sua própria casa e viver dentro de um espaço físico com esposa e filhos, sem ter um emprego que pudesse, obviamente, ganhar dinheiro. Até isso ele abriu mão e fazia algo pelas pessoas num trabalho normal. Ele sentiu que podia ser muito mais útil, não sendo pai, não sendo empregado, não sendo dono de uma casa. Ele sentiu que podia ser muito mais útil falando sobre Deus e as promessas que o Pai nos reserva para uma vida futura após a morte. Isso fez com que Jesus abandonasse a vida normal, que normalmente eu levo, você leva, para ter aquela vida singular e que o transformou no ser humano, obviamente divino. A gente nunca pode esquecer também desse lado dele, que também está presente em todos nós,
que transformou este ser humano na referência de comportamento para toda uma humanidade e com certeza será lembrado por toda a eternidade. E a gente, quando observa o que Jesus fazia, a gente pode se dar o trabalho de copiar um pouquinho algumas coisas bem elementares que Jesus fazia quase todos os dias. Uma delas era gostar das pessoas. Ele mesmo dizia: ame ao próximo como a ti mesmo. Então, é importante gostar das pessoas, mas, infelizmente, não é o que nós observamos no nosso cotidiano. Normalmente, é o contrário. É a raiva, é a inveja, é a perseguição, é a decepção que você sente dentro da sua alma por conta das frustrações ocorridas por manipulações alheias. É a sua vida triste, porque tem muitas pessoas bem aquinhoadas por todos os lugares, mas nenhuma faz o que você gostaria que fizessem em alguns momentos. Dá as mãos a você, ajudar você para que a sua vida melhore um pouquinho. Vivemos num país onde o sofrimento é enorme. São milhões de brasileiros sofrendo. Chegamos a um estágio onde a fome ainda existe, mas pelo menos avançamos neste particular e as pessoas pelo menos já têm comida para comer em quase todo o país. É óbvio que o mundo melhora e o Brasil melhora junto, mas não é só ter comida, nós precisamos de muito mais. E esse mais que precisamos é a saúde que funcione para nos tirar do desespero da doença. Quando a pessoa adoece, a pessoa fica triste e muito limitada e correndo risco de morrer. Essa preocupação, obviamente, acompanha a doença. Então precisamos de um sistema público de saúde muito melhor que o nosso. E uma outra coisa, além do sistema público de saúde muito melhor que este, que é literalmente falido, o pobre hoje, quando fica doente, as amarguras são muito grandes e as possibilidades de recuperação sempre muito pequenas, mas como o ser humano sempre tem muita fé, aí Deus intercede e o milagre normalmente acontece, mas não é porque o sistema de saúde funciona, muito pelo contrário. Nós vimos recentemente em Cruz das Almas 7 crianças, de alguns dias para cá, morrendo no hospital IPE. Praticamente hoje Cruz das Almas não tem hospital, a Santa Casa fechou e o IPE, infelizmente, está envolvido nesse episódio lamentável que foi notícia na mídia do estado inteiro. Nenhuma outra cidade próxima eu fiquei sabendo de 2 ou 3 crianças que morreram. Eu não fiquei sabendo, mas em Cruz das Almas 7 crianças morreram, e isso é um retrato em miniatura do que é a realidade do sistema de saúde brasileiro. Mas também, como eu falava, das coisas mais elementares que precisamos para que a vida melhore um pouquinho, a educação, que lamentavelmente não é como deveria, para que as pessoas se preparem para ter o seu trabalho, para que elas sejam mais amáveis. Inclusive, a pessoa que foi muito bem instruída tende a ser mais amável, compreensiva, tende a entender melhor as suas próprias desilusões e as desilusões alheias, para interceder no sentido de que as coisas melhorem sempre. A educação, na minha opinião, é um dos quesitos mais importantes para a sustentação de uma nação. E nós temos sido incompetentes também nesse particular. Viver num lugar assim, onde as dificuldades são tão grandes, exige de você alguns comportamentos e certamente observar
como Jesus vivia nos ajuda bastante, porque aí você vai querer ser mais dócil com as pessoas à sua volta e, consequentemente, vai ter a retribuição do seu comportamento. Quando a gente é agradável, afável, quando a gente se propõe a ajudar sempre, olha, pode seguir aquela pessoa que você ajudou, não me ajude, até seja ingrata, não reconheça o quanto você fez, mas sempre tem bons observadores que estão percebendo o seu comportamento singular, ímpar, e quando você precisar vai interceder ao seu favor, e a maior das intercessões virá do alto, porque Deus está sempre atento aos nossos comportamentos bondosos. Eu, o professor Moisés Barbosa dos Santos, popular professor Moisés, estou mais uma vez, neste 1º de março de 2015, batendo esse papo com os nossos queridíssimos ouvintes para fazer algo dificílimo, que é acordar o gigante adormecido que existe dentro de você. Eu que converso com muita gente, inclusive amanhã eu vou para a Feira de Santana dar palestras, e na cidade de Feira de Santana eu tenho muitos amigos, inclusive eu tenho um Facebook exclusivo de Feira de Santana, devido ao número de pessoas que eu conheço, já dei inúmeras palestras, tenho até um certificado da Prefeitura Municipal daquela cidade me recomendando as minhas palestras para o comércio e para todos os lugares de forma geral. Eu que vou estar lá amanhã, vou me relacionar, como sempre acontece, com muitas pessoas, e nesses momentos a gente tem que absorver mais ensinamentos e fazer o que puder para que as pessoas que estão à nossa volta se sintam melhores. Tentarei fazer isso e certamente conseguirei através das palestras que darei. Inclusive eu vou visitar amanhã o prefeito de Feira de Santana, meu amigo Zé Ronaldo, grande político do Democratas. Eu vou estar lá em Feira e vou até o seu gabinete na Prefeitura Municipal, porque o professor Moisés tem que fazer também esse trabalho de ministrar palestras nas escolas, e a gente precisa ser avalizado pelos prefeitos. Infelizmente, a gente que tem esse compromisso diário, ou pelo menos esporádico, de falar no rádio, sabemos das dificuldades que é se conseguir falar no rádio, por causa de várias razões que não convém agora mencionar. Por isso a gente tem que ter também outras atividades que nos dê mais possibilidades, inclusive para que a nossa fala no rádio continue, senão realmente fica dificílimo. Nem sempre a gente tem o apoio que gostaria dos empresários. A gente precisa de mais apoio dos empresários, e normalmente, se você faz uma exigência um pouquinho maior, você não é entendido. As pessoas têm que entender que o rádio tem um papel importantíssimo de disseminação da informação. Quando a gente fala num espaço como este, tão respeitado como é a Rádio Vox e as rádios do Recôncavo de forma geral, muita gente nos ouve e passa a acatar inclusive o que nós propomos, principalmente quando se trata de anunciar empresas. Então, eu acredito que o empresário deveria valorizar muitíssimo mais os anúncios que são feitos em rádios, porque, meu amigo, são milhares de pessoas que nos ouvem e, obviamente, o seu produto vai ter uma saída muito mais fácil quando é divulgado, por exemplo, numa rádio do quilate da Rádio Vox. Mas não é o que nós observamos. O empresário normalmente quer fazer um investimento muito pequeno, e aí a gente fica com dificuldade até de manter o programa e continuar ajudando. Mas eu tenho certeza que vai haver mais sensibilidade
dos empresários com os radialistas cada vez mais, para que essas pessoas tão importantes continuem ajudando, não só como eu faço aqui, através dos conselhos e da motivação e das dicas que eu dou para os empresários também, mas através da divulgação das notícias mais recentes para deixar você muitíssimo informado. Agora são 10 horas e 47 minutos deste 1º de março de 2015, e o professor Moisés lembra que lá em Guto Materiais para Construção você pode construir ou reformar. Inclusive, eu estive com o Guto nos últimos dias, mais de uma vez por sinal, ele me passou aqui algumas informações. Está escrito aqui: Guto já era líder em material hidráulico, material elétrico, tintas e agora material grosso, brita, areia comum, areia branca, areia lachada, tem também cascalho, aterro. Tá tudo aqui escrito com as próprias letras do meu queridíssimo Guto, proprietário de Guto Materiais para Construção, que tem uma loja muito antiga na cidade de Cruz das Almas. Não só uma loja que o morador da cidade, da região, compra pela qualidade dos produtos, mas por causa da honestidade deste empresário cruzauense. Supreambiental 3621-6210, antiga Solipo, para dedetizar sua casa ou comércio. É muito triste encontrar uma barata, por sinal, hoje quando eu fui no quintal lá da minha residência, que é a residência também do meu papai, Zé do Quibe, da minha mamãe, Dona Lúcia, e dos meus 5 irmãos, só um que não mora no nosso condomínio. Na verdade não é nem uma residência, é um condomínio, porque tem vários apartamentos. Eu encontrei uma barata e não gritei por muito pouco, né? A gente se assusta com barata, né? Um bichinho tão pequenininho, mas nos assusta. Imagine dentro de casa, você está fazendo uma alimentação, você está com uma visita e aparecer uma barata ou outra presença ainda mais desagradável, como um rato. Nesses casos, ligue 3621-6210, contrate serviços da Supreambiental, que faz muitas outras coisas, limpa a caixa d'água, limpa fundo de quintal, etc. Também temos o patrocínio de Óticas Vanderlei Teixeira, do meu amigo Vinícius, que faz a manutenção do seu óculos inteiramente grátis. Tem óculos de grau e tem óculos esportivo também. E tem uma promoção lá de óculos a partir de R$ 79,00. Stephanie Joias, a grife das joias. Você pode comprar alianças, anéis de formatura. E de forma geral, a mulher que é exigente vai ficar sempre muito linda. Se já é bonita, fica mais ainda ao comprar os produtos da Stephanie Joias, referência em joias na Bahia. Fica na Praça Senador Temístocles, no centro da cidade de Cruz das Almas, como todas as empresas que eu noticio neste programa. Também nós temos o apoio das farmácias Cruz das Almas de Nego, que há quase 30 anos vende medicamentos pelos menores preços de Cruz das Almas. Inclusive tem uma na praça e tem outra lá na Praça do Lavrador, na Praça Central e na Praça do Lavrador. Roupa Nova, ali na Avenida Alberto Passos, a loja que tem as grifes mais famosas do Brasil. Lá em Cruz das Almas não tem outro lugar. Quem quiser comprar roupa de marca tem que ir na Roupa Nova. Não, a gente paga um pouquinho mais, mas compra uma camisa, uma calça que dura 5, 10 anos. Eu tenho uma camisa Lacoste de 15 anos e não mudou muito. Mudou um pouquinho porque eu mesmo não soube lavar em alguns momentos, mas sabendo lavar, você paga um pouco mais, você tem um produto de altíssima qualidade, que inclusive quando você chega em um lugar qualquer com uma roupa desse tipo, você passa a ser uma pessoa, obviamente, tratada por todos como alguém de bom gosto. Agora são 10 horas e 50 minutos. O professor Moisés
está aqui também no estúdio da Rádio Vox, que se já era maravilhoso, está melhor ainda. Inclusive eu estou aqui diante de um computador, tem mais 2 computadores ali, tem também, né, o nosso operador Júnior Fofão, que está atento à sonoplastia, com muita competência como sempre faz, e nós temos hoje a ajuda também da nossa câmera Gel, não é câmera não, é câmera Gel, que está registrando a minha fala para que outras pessoas possam também nos ouvir em momentos posteriores. E diante aqui dos meus olhos, no computador moderno da Rádio Vox, tem uma águia voando. Isso me faz lembrar que a águia americana, quando chega perto da morte, normalmente mais de 40 anos de vida, a águia americana, ela tem a seguinte possibilidade de ressuscitar e viver mais 30 e poucos anos. E ela passa por um suplício, normalmente no alto de uma montanha, porque tem que retirar as suas unhas, estão muito compridas, uma a uma, tem que esperar as novas unhas crescerem para cortar as asas também já enormes e que impedem o voo. E todo esse martírio leva algum tempo e a águia normalmente consegue e ela ressurge das cinzas para viver muitíssimo tempo. Pode ser que você seja alguém que esteja quase morto. Você tem que reagir. Uma das coisas mais importantes que nós seres humanos temos que fazer é reagir. Eu particularmente tenho que reagir quase todos os dias. Quase todos os dias eu tenho que fazer alguma coisa que deixe claro para mim que eu sou filho de Deus, que eu sou capaz e que eu tenho chances de realizar os meus grandes sonhos pessoais. O ser humano não pode se entregar às decepções e dizer: está tudo acabado, não tenho mais futuro. Não pense assim. Eu já ouvi falar de pessoas que foram mal sucedidas, a princípio bem sucedidas, passaram a ser pessoas de destaque, mas em algum momento se tornaram mal sucedidas e não souberam administrar algo extraordinário que se chama a derrota. Porque quem tem fé, quando perde, tem diante de si a grande possibilidade de viver uma nova vida. Um empresário que perdeu tudo e que não quis cometer suicídio, infelizmente muitos já cometeram, por pura burrice, diga-se de passagem. Esse empresário pode renascer. Eu espero inclusive que Ike Batista, um dos grandes empresários brasileiros e que até pouco tempo era um dos homens mais ricos do país e ultimamente está passando por muitos constrangimentos, também ressurja, se recupere, reaja. Eu tenho certeza que ele vai conseguir no futuro uma nova vida. Pode ser até que não tenha o dinheiro que ele já teve. Eu, particularmente, já passei por esse tipo também de decepção. Em algum momento do passado, eu já tive muito dinheiro. Hoje, eu não tenho o dinheiro que eu já tive no passado, mas eu tenho algo que eu não tinha no passado: a alegria de viver, por causa do fato do professor Moisés conseguir, em muitos momentos, fazer com que as pessoas me ouçam e acolham meus ensinamentos. Eu não sabia fazer isso no passado, hoje eu sei. No passado, quando eu dava aula em pré-vestibulares de Salvador, em Terceirões, a remuneração era muito melhor do que a remuneração de um professor, de um radialista. Professor ganha muito mais dinheiro do que radialista, principalmente em Salvador, de terceiro em pré-vestibular, como eu era. Mas eu confesso a você, se alguém disser: professor Moisés, o senhor quer
retornar lá para aquelas grandes escolas de Salvador que o senhor dava aula alguns anos atrás e deixar de fazer o que o senhor faz no momento? A resposta seria não, por dinheiro nenhum. Mesmo que alguém dissesse, olha, você não vai falar mais no rádio, o senhor não vai dar mais palestras, o senhor não vai ter os desejos que o senhor tem no momento, o senhor vai viver como antigamente. A vida era muito confortável porque dinheiro não faltava. Eu, sinceramente, direi que não. Então, o que eu estou relatando, o que eu falei em relação à águia americana, sirva para você, meu queridíssimo ouvinte. Eu sei que tem muito ouvinte que está passando por dificuldade, porque é o mais comum na vida de todos nós, passarmos por dificuldade. Não só nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos sociais, mas principalmente porque algo importantíssimo quase não existe na vida das pessoas. Dinheiro, quase não tem. Embora eu defenda que você não deva perseguir o dinheiro. Você deve perseguir as suas grandes metas. Você deve trabalhar para ser uma pessoa que está inserida no seu meio empregatício e dando a sua grande contribuição. Aí o dinheiro vem naturalmente como consequência de você ser uma pessoa absolutamente sensata e que faz tudo direito. E quem faz tudo direito não passa em cima de ninguém por causa de dinheiro, não fica pensando só no dinheiro, mas pensa, obviamente, em se aperfeiçoar para fazer o que você faz na sua atividade profissional cada vez melhor. Então, você lembre-se do exemplo da águia e lembre-se do exemplo também das pessoas que abriram mão da sua própria vida para ajudar a humanidade. Eu poderia aqui citar uma lista enorme de nomes que não vou fazer nesse momento, até porque você já conhece várias dessas pessoas. E você não é assim. E você é uma pessoa normal. Não tem nada que impeça você de conseguir, e além disso tem alguém por trás de você, que é Deus, disposto a lhe ajudar desde que você tenha algum comprometimento. Esses dias eu assistia uma palestra de um norte-americano que tem vários vídeos no YouTube que viraram best-seller, né? Vídeos que são bastante acessados, milhões de pessoas acessam os vídeos desse americano que não tem braços nem perna e consegue dar palestra. Ele ganha dinheiro dando palestra, e nas palestras ele mostra inclusive cenas que ele faz coisas interessantíssimas, como pilotar jet ski, dirigir carro e ser uma pessoa que não desiste de ser cada vez melhor. E ele dá palestra para pessoas normais, algumas certamente pessoas que não sabem se comportar nos momentos de tristeza e vivem quase sempre reclamando porque não tem tudo que gostariam de ter. E aí eu pergunto a você, quem é o sortudo neste mundo que tem tudo que gostaria de ter? Porque eu não conheço. Tem muito rico que tem bastante dinheiro, mas pode faltar saúde, pode faltar felicidade, até as companhias. Quantas pessoas ricas vivem isoladas e deprimidas? Tem muitos pobres que, embora não tenham dinheiro, mas tem coisas que pessoas bem aquinhoadas não têm. Mas também, obviamente, a esse pobre faltam outras coisas também. De forma normal, o ser humano é assim mesmo. Então o que a gente tem que fazer? E isso eu vou dizer para encerrar mais um programa, Professor Moisés Explica. Qual é o grande segredo para você viver neste mundo? Amar, a palavra mágica capaz de mudar a sua vida. O amor, porque quando ele está presente, você não só conforta as pessoas à sua volta, mas você também vai ser guiado por Deus para que seu comportamento seja cada vez melhor. Portanto, neste 1º de março de 2015, mais um mês que se inicia deste ano de 2015, eu digo a você que faça
algo que Jesus nos ensinou e que poucas pessoas se lembram. Porque o que a gente mais encontra no nosso dia a dia são pessoas hipócritas, inclusive pessoas que estão dentro de igrejas, pessoas que se dizem comprometidas com a sociedade melhor e no fundo, são pessoas hipócritas e que amam muito pouco. Portanto, você que está me ouvindo, faça o que Jesus nos ensinou e que a humanidade, de forma geral, não está fazendo. Por isso as guerras, as desilusões, a fome e um mundo, lamentavelmente, infeliz, depois de uma vida tão maravilhosa que foi a vida de Jesus. Porque se ele não tivesse existido ainda, tudo bem, mas ele não teria uma referência para se basear. Ele existiu, nos ensinou e parece que muita coisa que ele falou entrou num ouvido e saiu do outro. Não seja mais um entre milhões de pessoas que não amam e destrói este mundo tão maravilhoso e com tantas possibilidades interessantes, porque o mundo foi feito por Deus para ser maravilhoso. É por isso que eu digo que o mundo é maravilhoso, mas poderia ser muito melhor. Agora, nós estamos encerrando o programa de hoje e fica aí essa mensagem da necessidade de mais amor no coração das pessoas para que o mundo se transforme. Que Deus abençoe os lares de Cruz das Almas, Cachoeira, Muritiba, todas as cidades que nos ouvem através da Rádio Vox AM 1600 e do Brasil inteiro. Até o próximo programa.